Olá, seja bem-vindo ao Observações. No programa de hoje nós vamos falar sobre os 123 anos de Itaúna. Como anda o desenvolvimento da cidade em relação aos pontos turísticos, como é a história de grande parte deles. Bom, tudo sobre o assunto você confere em instantes aqui no Observações. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ceurb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Ceurb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Churrascaria Nogueira, Marte Minas, Estrada RAM apresentam Festa do Frango em Pará de Minas, de 18 a 21 de setembro. Dia 18, quarta, Marcelinho de Lima, Marcos Paulo e Marcelo, filhos de milionário José Rico, e participação especial do Padé. Entrada franca. Dia 19, quinta, Tiaguinho e Eduardo Costa. Dia 20, sexta, Menos é Mais e Jorge e Matheus. Dia 21, sábado, Simone Mendes, Beto e Breno e Denis DJ até de madrugada. Super Camarote Boate da Giros. É a Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Apoio Prefeitura, Sindicato Rural, Horta Produções e empresário João Wellington. Ingresso barato até o dia 10 de setembro no escritório da Giros. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha! Dá vontade de pegar, fofinho demais! Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. Minas Gerais, governo diferente, estado eficiente. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor. É na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49. Em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Churrascaria Nogueira, Marte Minas, Estrada RAM apresentam Festa do Frango em Pará de Minas, de 18 a 21 de setembro. Dia 18, quarta, Marcelinho de Lima, Marcos Paulo e Marcelo, filhos de milionário José Rico, e participação especial do Padé. Entrada franca. Dia 19, quinta, Tiaguinho
e Eduardo Costa. Dia 20, sexta, Menos é Mais e Jorge e Matheus. Dia 21, sábado, Simone Mendes, Beto e Breno e Denis DJ até de madrugada. Super Camarote Boate da Giros. É a festa do frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Apoio Prefeitura, Sindicato Rural, Horta Produções e empresário João Wellington. Ingresso barato até o dia 10 de setembro no escritório da Giros. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Itaúna completou na última segunda-feira 123 anos aí de emancipação político-administrativa. E a cidade que surgiu lá atrás, hoje já conta com mais de 100 mil habitantes e em pleno desenvolvimento. Bom, e no programa de hoje nós vamos falar sobre o aniversário da cidade de uma maneira diferente, sobretudo sobre os pontos turísticos aqui do nosso município. E aqui comigo está a Renata Andrade, ela que é estudante de arquitetura e tem um projeto super bacana de valorização dos pontos turísticos aqui de Itaúna. Bom, Renata, obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, principalmente para falar de uma data tão importante quanto é o aniversário da cidade, né? Com certeza, Henrique, boa noite. É um prazer estar aqui e vou compartilhar com vocês um pouquinho do meu trabalho. Bom, eu começo o nosso programa te perguntando, né, principalmente isso, porque quando a gente fala de pontos turísticos, automaticamente a gente vai falar um pouco da história de Itaúna, né? Então faz uma breve introdução aí sobre a história da cidade, como que ela começou e como que ela se tornou hoje um dos grandes centros aí da nossa região centro-oeste. Então, Itaúna surgiu, né, como Arraial de Santana de São João Acima, pelos colonizadores que estavam em busca do ouro. Só que quando eles vieram aqui procurar o ouro, eles acharam o minério de ferro, o que mal sabiam eles que futuramente seria, assim, o protagonista da nossa história. Um dos principais fontes de renda de Itaúna ia ser o minério de ferro. Com o tempo, né, o povoamento aqui de Itaúna foi crescendo, desenvolvimento junto. Em 1901, Itaúna foi elevada à cidade e a partir disso a gente teve muito desenvolvimento, o que fez com que Itaúna, anos depois, se tornasse um polo industrial não só na região, mas no Brasil inteiro. Bom, Renata, e eu vou te perguntar também em relação justamente a essa questão do crescimento, né? Itaúna, segundo aí o último censo do IBGE, já ultrapassou aí os 100 mil habitantes, porém começou com uma população bem pequenininha, né? Então, como que você entende, né? Como que você percebe a cidade se tornando atrativa, né, para a população? Porque a gente sabe que não são só pessoas de Itaúna que deram aí, né, frutos aqui na cidade, mas também gente de fora que criou raízes aqui, não é isso? Com certeza. A linha férrea e a indústria têxtil trouxe várias pessoas para cá, milhares de famílias que estavam em busca de melhores condições de vida. Então, além de proporcionar emprego, elas fizeram com que as pessoas se instalassem aqui na cidade e começassem a criar sua própria história. Agora, o que mais atraiu a população, na sua opinião? Foi a questão da oportunidade de trabalho, a questão de ser uma cidade tranquila também, né, em relação à criminalidade, que não é tão violenta quanto outros grandes centros. Então, ao longo do tempo, o que foi chamando a atenção aí da população vindo aqui para Itaúna e, claro, né, do próprio crescimento habitacional aqui? Eu creio que Itaúna seja um lugar muito bom para se morar, porque é uma cidade pequena, mas é uma cidade que tem muito desenvolvimento, então ela não é tão grande, mas também não é tão pequena. Ela tem a segurança dela, ela tem aquele aconchego de cidade pequena, mas oportunidades de cidade grande. Agora, você disse até mesmo aí na sua explicação em relação à cidade ser hoje um polo da extração de minério de ferro, né? Tanto é que a gente tem várias mineradoras aqui, tanto na cidade quanto também na região, né? Itatiaia Sul, por aí vai. Então, assim, hoje se transformou realmente como diz, né? Na principal
principal força motriz, né, da economia local. O minério de ferro foi muito importante para muitas pessoas aqui na região e foi muito importante não só nessa forma econômica, porque ele trouxe a linha de trem, com a linha de trem vieram várias pessoas, a partir disso as pessoas começaram a criar uma identidade na cidade associada à linha de trem, então foi uma coisa importante culturalmente também. Agora, na sua opinião, além, né, da mineração, o que mais chama a atenção aqui na cidade? Além da mineração, creio que a indústria têxtil e a linha de ferro, como a gente disse, porque são duas coisas assim que impulsionaram Itaúna. Itaúna cresceu de uma forma jamais vista anteriormente e como as pessoas vieram para cá, isso permitiu que as pessoas que vieram trouxessem um pouco da cultura deles também. Então a gente foi formando uma identidade e a gente foi então formando, né, uma identidade a partir desses acontecimentos. Bom, você acabou de dizer também em relação à indústria têxtil, né? Itaúna hoje tem aí, né, as fábricas Santanense, né? Teve também aí, né? E tem aí a Itaunense, por exemplo. Ou seja, são empresas, né, têxteis e que mostrou também a força do tecido aqui da cidade, né? Tanto é que a empresa Santanense aqui tem filial em Pará de Minas, em outras cidades também. Então isso foi levando um pouco do que foi criado aqui para outros lugares, não é isso? Não, com certeza. A indústria têxtil foi muito importante aqui em Itaúna. Ela sustentou muitas famílias e é muito legal essa questão de passar de uma geração para outra. A gente às vezes vê o avô que trabalhava na indústria têxtil, o filho e depois o filho dele, porque igual a Santanense ainda está em funcionamento, então ainda leva alimentos, né, para as pessoas, o sustento em si. Bom, Renata, em relação, né, à questão da importância da economia, da importância da indústria têxtil, da mineração para a economia da cidade. Na sua opinião, se não houvesse esses pilares, né, na nossa economia aqui, a cidade hoje seria totalmente diferente? O cenário da cidade poderia ser, por exemplo, aquelas cidadezinhas do interior que não se desenvolveram, que não foram para frente? Creio que sim. Na verdade, eu acho que esses são os protagonistas para o desenvolvimento de Itaúna. Itaúna tem grande potencial e houveram pessoas que puderam aproveitar esse potencial, né? Acho que o cenário seria diferente, sim. Bom, e em relação à questão aí dos pontos turísticos da cidade, né, que a gente vai aprofundar isso no segundo bloco, mas hoje Itaúna, como que está nesse aspecto também de guardar a sua memória, principalmente em relação, né, a essa questão do minério de ferro, do trem também, né, da linha férrea, da questão do tecido. Então hoje como que a cidade, ela preserva, né, os seus monumentos, mas sobretudo a sua história de 123 anos? Então, Itaúna é muito rica em pontos turísticos. A gente consegue preservar essa memória através de projetos, como o meu projeto de gravar vídeos. No site da prefeitura tem disponibilizados dossiês históricos e arquitetônicos e, para além disso, a Secretaria de Cultura e Turismo leva as escolas para esses lugares, mostram para as escolas como era antigamente, qual a relação de hoje em dia, como isso afetou, né, as pessoas ao longo do tempo. Ok, então, a gente vai agora para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho tem a segunda parte do nosso programa. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Churrascaria Nogueira, Marte Minas, Estrada Ram apresentam Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Dia 18, quarta, Marcelinho de Lima, Marcos Paulo e Marcelo, filhos de milionário José Rico e participação especial do Padé. Entrada franca. Dia 19, quinta, Tiaguinho
e Eduardo Costa. Dia 20, sexta, Menos é Mais e Jorge e Matheus. Dia 21, sábado, Simone Mendes, Beto e Breno e Denis DJ até de madrugada. Super Camarote Boate da Giros. É a festa do frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Apoio Prefeitura, Sindicato Rural, Horta Produções e empresário João Wellington. Ingresso barato até o dia 10 de setembro no escritório da Giros. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apraminas Ciorb realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Apraminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de reurb, inquéritos e ações civis públicas. Apraminas Ciorb. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Muitas mulheres ainda hoje têm que conviver diariamente com seus agressores, sem poder gritar por socorro. Para amparar essas mulheres em situação de violência doméstica, o Estado de Minas Gerais oferece a Delegacia Virtual, um canal online seguro para realizar boletins de ocorrência sem sair de casa. Através do site da Delegacia Virtual, é possível solicitar medidas protetivas e denunciar casos de violência psicológica, física ou qualquer outro tipo de conduta que viole direitos. As denúncias também podem ser feitas pelo Disque 181 ou pelo Disque 190. Se você souber de alguém que tenha um parceiro abusivo ou presenciar algum caso de violência doméstica, faça a sua parte. Denuncie. Combater a violência doméstica é responsabilidade de todos. Vamos juntas, pelas mulheres de Minas, do Brasil e do mundo. Vovó, que é mineiro? O que é mineiro? Ser mineiro é ser muitos e ao mesmo tempo um só. Sabia? É ter diferentes receitas de pão de queijo, feijão tropeiro e amar a comida que a gente faz. Olha aqui pra vovó. É passar a tradição de mãe para filho, de vó para neto, sem deixar se perder no tempo. E claro, sempre inovando e trilhando um caminho para o futuro. O bom mineiro gosta de liberdade e faz boas costuras. Gosta de trabalhar e avançar sempre. Mas o mineiro é autêntico, tem marca registrada, todos reconhecem e amam. Eles sabem encontrar o trem em cima do trem e nasce falando uai. Vovó, e o uai? O uai é o uai. Uai, uai. Minas Gerais, 303 anos de orgulho em ser mineiro. Orgulho de ser do estado que está no caminho certo para avançar. Parabéns, Minas Gerais! Nunca imaginei que iríamos passar por isso. O meu filho, num momento tão delicado, necessitando de doações de sangue para viver. Graças ao sangue doado, meu filho está aqui, vivo. A sua generosidade salvou a vida do nosso filho. Para todos vocês que doam sangue, muito obrigado. Quando você doa sangue, ajuda a salvar muitas vidas. Doe sangue regularmente. Procure o Hemocentro mais próximo. Ministério da Saúde, Brasil, União e Reconstrução, Governo Federal. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas. Um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Churrascaria Nogueira, Marte Minas, Estrada Ram apresentam Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Dia 18, quarta, Marcelinho de Lima, Marcos Paulo e Marcelo, filhos de milionário José Rico e participação especial do Padé. Entrada franca. Dia 19, quinta, Tiaguinho e Eduardo Costa. Dia 20, sexta, Menos é Mais e Jorge e Matheus.
Dia 21, sábado, Simone Mendes, Beto e Breno e Denis DJ até de madrugada. Super Camarote Boate da Giros. É a festa do frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Apoio Prefeitura, Sindicato Rural, Horta Produções e empresário João Wellington. Ingresso barato até o dia 10 de setembro no escritório da Giros. De volta com observações que hoje está especial porque a gente fala sobre os 123 anos aqui de Itaúna. Bom, Renata, então a gente vai falar sobre pontos turísticos agora, né? Quais são os principais da cidade? E eu queria que você falasse um pouquinho, né? Contasse um pouquinho da história de cada um deles. Eu gosto de começar pela Igreja do Rosário, porque foi a partir dela que Itaúna foi fundada, né? No seu entorno que Itaúna começou a se desenvolver. A Igreja do Rosário, ela deu o seu início da construção em 1750. Antigamente só tinha um oratório no local, mas ela só foi finalizada a obra em 1765. Ela é muito importante para a religiosidade em Itaúna e antigamente ela era igreja matriz, o que é muito bacana, né? Só anos depois, com a troca dos oragos, que ela veio a ser a Igreja do Rosário. E hoje em dia ela é palco da principal festividade religiosa aqui de Itaúna, uma das, né? Que é o Reinado, que é patrimônio material da cidade, o que é muito interessante e atrai um público e uma economia sem igual. Vale mencionar também a Gruta, que atrai muitas pessoas de fora. Ela era um cupinzeiro, onde algumas pessoas viram aparições de Nossa Senhora de Itaúna. Então ela carrega o nome de Nossa Senhora de Itaúna, né? Ela é muito importante para a fé da região também e de forma estadual também, porque muitas pessoas vêm de fora, às vezes fazem uma caravana e vêm para ver, para conhecer. E além disso, na parte arquitetônica, a cidade tem muitos bens, muitas edificações muito ricas em arquitetura, de várias fases, por exemplo, ecletismo, neoclassicismo, jesuítico. Então a gente às vezes vai procurar de fora uma atração e a gente tem aqui na nossa cidade. Ou seja, vai ali para cidades como Diamantina, Ouro Preto, né, Tiradentes, ver aqueles jeitos que eram construídos antigamente, mas tem isso às vezes pertinho de casa, né? Exatamente. Bom, e em relação aqui na cidade também, a gente tem o museu e tem também a biblioteca municipal. Conta um pouco da história desses casarões pra gente também, que querendo ou não, o museu tá ali onde realmente passava a linha do trem, né? Exatamente. Como você disse, o museu funcionava como a estação ferroviária da cidade e tanto ele quanto a biblioteca foram muito importantes e seguem sendo, né, como patrimônio municipal. A estação ferroviária, antigamente, ela tinha o trabalho de fazer a carga e descarga e o embarque e desembarque de passageiros. Hoje em dia ela já não faz o embarque e desembarque de passageiros, mas é muito interessante a gente ver o tanto que ao longo da história as pessoas foram criando essas memórias mesmo, de entrar no trem, de às vezes ir trabalhar na indústria têxtil e usar o trem como transporte para serviço. E até hoje é importante porque as crianças, né, a geração que não chegou a ver o trem embarcando pessoas, podem criar essa imaginação para entender como funcionava. É muito interessante que na própria estação ferroviária, né, antigamente, a gente tem um museu hoje. Ou seja, além da edificação falar por si só, a história, ela ainda conta outros tipos de história dentro dela, né? A gente tem vários projetos dentro do museu, recebemos muitas pessoas anualmente e é muito bacana. E a biblioteca não fica de fora, porque tanto o museu quanto a biblioteca, eles promovem a educação aqui em Itaúna, né? A biblioteca tem um acervo gigantesco e é muito fundamental para Itaúna. Bom, Renata, e por falar, né, em relação à manutenção dos pontos turísticos e sobretudo as novas gerações, como você acabou de dizer, você tem um projeto aí super bacana em que fala justamente para as novas gerações um pouco da história de Itaúna, mostrando através dos pontos turísticos o que aquilo ali foi essencial no desenvolvimento da cidade. Então, de onde que surgiu esse projeto? Como que as pessoas podem acompanhar? Conta pra gente. Então, primeiramente, eu queria fazer um Instagram onde eu pudesse compartilhar um pouco da minha rotina. Não só de arquitetura, mas da minha rotina como um todo. E o patrimônio não deixa de estar totalmente inserido na minha rotina. É uma coisa que eu amo e é uma área da arquitetura que, assim, eu jamais imaginaria gostar tanto.
Quando eu entrei na Secretaria de Cultura e Turismo aqui de Itaúna, eu fiquei assim maravilhada com toda a história dos bens e tudo mais, e eu queria contar para todo mundo. Eu chegava perto de um amigo, contava a história inteira, e eu fiquei incrédula ao ver que muitas pessoas aqui, a maioria na verdade, não conhece a história do próprio município, sabe? Então eu pensei nesse projeto, eu juntamente com o Itaúna Memorial, que é um projeto assim que mostra com maestria a história de Itaúna, criamos vídeos onde a gente mostra um pouco mais, conta um pouco mais de forma lúdica a história de Itaúna. E como que tem sido aí a recepção do público diante do projeto a partir de quando ele começou a ser feito? Foi bem surpreendente, sabe? A gente desde o primeiro momento teve um retorno muito positivo e eu não esperava ser da forma que foi. Acho que ninguém esperava. E a partir disso só faz com que a gente queira se engajar cada vez mais, né, nesse projeto. Bom, e no seu projeto também vale ressaltar que é uma maneira mais lúdica, né? Ou seja, não afasta o público, porque quando a gente fala em questões aí que vão falar de patrimônio, de coisas históricas, as pessoas, principalmente a nova geração, não tem muita paciência para assistir. Então, através de vídeos curtos ali, vocês conseguem passar o recado, não é isso? Com certeza. Hoje em dia, o Instagram é a vitrine do nosso trabalho, né? E se você tem interesse em alguma coisa, nada mais justo que fazer de forma mais fácil, que é o método que estão usando ultimamente, né? Mais fácil tornar uma coisa, quebrar mesmo esse tabu de achar que coisa antiga não presta e tudo mais. É muito interessante levar um interesse às pessoas da nossa geração. Agora, na sua opinião, qual que é a importância, né, de se guardar essa memória, de, sobretudo, passar essas informações de geração para geração? Porque, como você disse aí, muitas pessoas não sabem, mas não é porque não querem saber, é porque ao longo da vida vão surgindo aí as demandas do dia a dia, as pessoas acabam não se aprofundando nisso. E, geralmente, escola, a gente trabalha mais a história geral, né, a história aí do Brasil, de Minas Gerais, e esquece de centralizar, ou seja, de regionalizar os estudos, né, de trazer os estudos mais para onde as pessoas estão vivendo, que é a própria cidade, não é isso? Exatamente. Como você falou, às vezes no dia a dia a gente não tem acesso a essas informações. E é justamente esse o papel do nosso projeto, do meu e Itaúna Memorial. É mostrar para as pessoas e facilitar esse entendimento mesmo. E é muito importante que as pessoas, elas entendam o valor que tem, entender as raízes é compreender o presente. Sabe, é você formar a identidade de uma população e saber que você, de alguma forma, a sua raiz fez parte daquilo. Então, buscar saber mais, buscar as nossas raízes é entender o nosso presente, né? É compreender como a gente chegou até aqui. E é muito interessante porque algumas vezes eu até postei no meu Instagram, às vezes uma foto de um jornal, alguma coisa, e a pessoa não sabia que tal familiar fazia parte de um movimento tão importante na cidade. Então, assim, é bem interessante você começar a buscar não só o seu presente, tentar entender também o seu passado, dos seus familiares, o que seus familiares já fizeram. É bem legal. Bom, em relação ao público buscar essas informações, você acha que projetos como o seu, do Itaúna Memorial também, devem ser tratados, às vezes, até como política pública, por exemplo, levar isso para dentro das escolas, trabalhar isso com as crianças, com as novas gerações que estão chegando, porque, afinal, a gente vai deixando conhecimento aí justamente para essas histórias não serem apagadas com o tempo, né? Com certeza. Na Secretaria de Cultura e Turismo, a gente já tem esse hábito de ir às escolas, promover esses acontecimentos mesmo. Porque é muito importante para as crianças terem contato desde cedo e entenderem. Às vezes a gente fazia um projeto onde a criança, ela via uma foto antiga e não sabia onde era. Aí a gente passava de ônibus e ela entendia aquilo. Então é muito mais fácil quando você dá nome aos bois, quando você mostra as imagens para a criança, explica direitinho, e aquilo ali fica muito mais fácil e de você criar um interesse futuro. Esse tipo de projeto auxilia, né, nesse conhecimento, nessa fonte de conhecimento. Tá certo, então, Renata, agora a gente vai para um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem a parte final do nosso programa. Até já. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Apra Minas Reorb realiza todo o processo,
desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Praminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Praminas REURB. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Churrascaria Nogueira, Marte Minas, Estrada Ram apresentam Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Dia 18, quarta, Marcelinho de Lima, Marcos Paulo e Marcelo, filhos de milionário José Rico e participação especial do Padé. Entrada franca. Dia 19, quinta, Tiaguinho e Eduardo Costa. Dia 20, sexta, Menos é Mais e Jorge e Matheus. Dia 21, sábado, Simone Mendes, Beto e Breno e Denis DJ até de madrugada. Super Camarote Boate da Giros. É a Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Apoio Prefeitura, Sindicato Rural, Horta Produções e empresário João Wellington. Ingresso barato até o dia 10 de setembro no escritório da Giros. Especialista na regularização de loteamentos e chacreamentos clandestinos, a Praminas REURB realiza todo o processo, desde a topografia até a entrega das escrituras. Trabalhamos para prefeituras, compradores ou loteadores. A Praminas ainda presta assessoria e consultoria para advogados em procedimentos de REURB, inquéritos e ações civis públicas. Praminas REURB. Ligue 3732469702 ou chame no WhatsApp 99669-1755. Conheça a Churrascaria Nogueira em Pará de Minas, um espaço aconchegante para você e sua família se deliciarem com um dos melhores churrascos da cidade e região. Além de almoço e janta todos os dias, a Churrascaria Nogueira tem rodízio toda quarta, quinta e sexta. Rodízio com buffet incluso e diferentes cortes e tipos de carnes por um preço mais que acessível. Comida caseira e churrasco feitos com muito amor é na Churrascaria Nogueira, Avenida Vereador Ronaldo de Castro Alves, 49, em frente à Câmara Municipal de Pará de Minas. Onde está a sua liberdade? A nossa está declarada na bandeira. Bem-vindo a Minas Gerais, o estado brasileiro onde nasceu nosso primeiro grito de liberdade. Aqui, a natureza é livre e muda a cada quilômetro que você percorre. A arte é livre para ocupar as ruas, as igrejas ou o céu aberto. A cozinha é livre para misturar sabores e aromas de um jeito que é só nosso. E você? Você é livre para escolher seu caminho, descobrir rotas que vão mudar para sempre seu olhar, conhecer pessoas que vão ficar para sempre em seu coração e viver experiências absolutamente libertadoras. A liberdade mora em Minas. Conheça, encontre a sua. Nossa, essas árvores são gigantes. Olha o mico, que gracinha. Dá vontade de pegar, fofinho demais. Se os incêndios continuarem, só vão restar as lembranças. Ajude a manter a natureza viva. Em caso de incêndio, ligue 193. A violência contra crianças tem crescido ano a ano. Fique atento aos sinais. Queda brusca no desempenho escolar. Fuga de casa. Lesões, apatia, isolamento e mudanças de comportamento. A violência deixa pistas. Disque 100 e denuncie. Minas Gerais, governo diferente, Estado eficiente.
Churrascaria Nogueira, Marte Minas, Estrada Ram apresentam Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Dia 18, quarta, Marcelinho de Lima, Marcos Paulo e Marcelo, filhos de milionário José Rico e participação especial do Padé. Entrada franca. Dia 19, quinta, Tiaguinho e Eduardo Costa. Dia 20, sexta, Menos é Mais e Jorge e Matheus. Dia 21, sábado, Simone Mendes, Beto e Breno e Denis DJ até de madrugada. Super Camarote Boate da Giros. É a Festa do Frango em Pará de Minas. De 18 a 21 de setembro. Apoio Prefeitura, Sindicato Rural, Horta Produções e empresário João Wellington. Ingresso barato até o dia 10 de setembro no escritório da Giros. De volta com observações que hoje fala sobre os 123 anos aqui de Itaúna, completados na última segunda-feira. Bom, Renata, agora a gente vai falar, claro, das pessoas ilustres da cidade, né? Comenta pra gente aí um pouco dos personagens que a cidade teve ao longo da sua existência, mas, sobretudo, quem foram, né, os primeiros a realmente colonizarem esse espaço, colocarem Itaúna realmente nos trilhos aí, né, do desenvolvimento. Então explica pra gente, faz um breve resumo disso aí. Itaúna é muito rica em detalhes, né? A gente teve muitas pessoas que colaboraram para o desenvolvimento dela e como a gente está hoje falando sobre os 123 anos, eu acho que vale a pena mencionar o Dr. Augusto Gonçalves, que foi o político que estava responsável, né, pela emancipação política, auxiliou na emancipação política de Itaúna. Com isso, a iluminação veio, entre vários outros fatores básicos que a gente até então não tinha. Mas dentro do quesito desenvolvimento, como a gente teve muitas personalidades, eu vou falar um pouco das mulheres que fizeram parte da história de Itaúna, porque muitas vezes a gente esquece, né, falando de algumas figuras em si, e nem chega esse conhecimento pra gente, né? A maioria delas masculina, né? Com certeza. Por exemplo, a irmã Benigna, que foi importante no hospital, né, a Casa de Caridade Manuel Gonçalves, a Anise Campos, que foi muito importante para a literatura aqui de Itaúna, Dona Sãozinha, que foi uma figura assim, muito importante para o reinado, que é patrimônio imaterial de Itaúna. Dona Cota, que foi importante pela fundação, pelo orfanato, caridade. E a Dona Celuta, muito famosa aqui na região pelas famosas aulas particulares que ela dava. Ela até ia na zona rural poder dar aulas e tudo. Então acho que essas mulheres contribuíram de formas diferentes, né? Uma na educação, outra na religião, mas todas fizeram com que Itaúna chegasse onde está hoje. Bom, e vale ressaltar que até hoje Itaúna é assim, né? Tem os seus cidadãos ilustres, né? Que representam Itaúna não só em Minas, mas também a nível Brasil. Ou seja, a cidade não ficou só no passado sendo protagonista. Até hoje continua sendo, não é isso? Continua. Itaúna foi palco de diversas festividades, principalmente eu falo religiosa porque na região aqui a religiosidade ela tem uma pegada mais forte, né? Então a gente atrai um público de fora mesmo e é bastante legal, não só para a economia, mas para a cultura mesmo da cidade. Agora, por falar nisso, né, como que hoje a população de Itaúna consegue acessar a parte cultural, mas sobretudo o acervo histórico, né? Porque a gente sabe que além do seu projeto, né, que está aí nas mídias sociais, é importante também ir visitar mostras, exposições, né, peças ali arquitetônicas, peças sacras também, que contam um pouco, né, da história da cidade. É verdade. Hoje, para a gente ter acesso a essas informações importantes, a gente tem os dossiês disponibilizados no site da Prefeitura. Basta entrar lá em Secretaria de Cultura e Turismo, que você vai ter acesso ao dossiê. Primeiro, um breve histórico e depois o dossiê histórico-arquitetônico completo lá. Em alguns você até encontra plantas, o que é muito bacana para a gente ver como era e o que mudou ao longo do tempo. E a gente conta com algumas páginas
Itaúna Memória, Itaúna Memorial, Itaúna Décadas. Tem várias páginas que contam sobre essa história. Sobretudo, é muito importante esse contato direto, como você falou. Então, a gente tem um museu que ele funciona de segunda a sexta e é muito importante porque a gente faz uma exposição temporária, a exposição ela muda e atualmente está a exposição Religare, que tem várias peças sacras, então assim, a gente já levou várias pessoas para lá. E a gente deixa o convite para as escolas levarem seus alunos, porque é um projeto bem legal. Não só as escolas também, mas as famílias também quiserem saber um pouco mais, não é isso? Com certeza. Bom, e a gente também está chegando aí, né, para a parte final do nosso programa. Agora eu vou conversar um pouco com a Renata, estudante de arquitetura. Renata, em relação à arquitetura de Itaúna, né, como você percebe o crescimento da cidade em relação, né, a gente já teve aqui no programa falando sobre planejamento, desenvolvimento urbano, como que você percebe hoje o crescimento de Itaúna? Porque afinal já são 100 mil habitantes, tem que ter bairro, tem que ter casa para abrigar todo esse pessoal. Então como que você percebe hoje também esse crescimento da cidade, mas sobretudo, como que a arquitetura tem impactado nisso tudo, né? O planejamento urbano tem impactado isso? Então, o planejamento urbano é fundamental para uma cidade. A gente que recebe muitas pessoas, também por ser uma cidade que tem muitos universitários, gira muitas pessoas de diferentes lugares aqui na cidade. Então, acho que o planejamento urbano é fundamental e ele é feito, sim, só que a gente não pode esquecer das edificações antigas. Queria fazer um apelo a isso sobre as edificações novas que tomam conta do espaço, mas que a gente precisa frisar a importância dessas edificações antigas, né? Que às vezes as pessoas pensam que o desenvolvimento é fazer prédios novos e não valorizar os antigos. E é muito importante porque conta a história, né, da população. Ou seja, não sair derrubando tudo, porque afinal a história precisa também ser reservada, não é isso? Exatamente. Ok, então, Renata, nosso tempo está acabando. Antes da gente terminar o nosso programa, quais são as suas expectativas aí para os próximos anos? Não vou falar os próximos 123 anos, porque nem eu nem você vamos estar lá, mas quais são as expectativas aí para os próximos anos, para o desenvolvimento aqui da cidade? Então, eu espero que a população reconheça, né, a riqueza que a gente tem aqui em Itaúna, tanto social, cultural, arquitetônica, econômica, todas as riquezas, e que a gente possa continuar, né, buscando esse conhecimento antigo, querendo saber mais sobre os nossos povos, nossas raízes, porque é muito importante, né, principalmente para a gente não repetir alguns erros do passado, né, e que a gente continue a desenvolver. Ok, então, Renata, obrigado pela sua presença e quais são aí suas considerações finais do nosso programa? Muito obrigada, Henrique. Eu gostaria de agradecer você e a todos que estão assistindo. Queria fazer um convite, né, para acessarem a minha página, Renata Andrade Arque, que eu conto não só sobre as edificações antigas, que eu citei várias vezes aqui no programa, mas sobre a arquitetura atual e sobre a minha rotina mesmo de estudante. Excelente, então, Renata, obrigado mais uma vez e obrigado a você também que assistiu ao nosso programa. Não poderia deixar de terminar o nosso programa sem antes agradecer a você, itaunense, que abriu as portas da sua casa para o programa Observações, né? O programa chegou aí já desde 2023, está aqui na TV Cidade e eu tenho certeza que a gente tem contribuído e muito para a vida de todos os itaunenses. Então, meu muito obrigado e parabéns, então, Itaúna, pelos 123 anos aí de emancipação política e administrativa. Bom, a gente vai ficando por aqui. Se você tem alguma sugestão de pauta, mande nesse e-mail que aparece aí no seu vídeo, programa obs@gmail.com. Você, empresário ou empresária que ainda não tem a sua marca aqui conosco, não perca tempo. Faça já um contato comercial com a HS Comunicação no 999933060. Já você que está aí com o YouTube, vai lá no nosso canal, se inscreve nele, ativa o sininho e sempre que tiver alguma novidade, você será um dos primeiros a ser avisado. Já você que está aí com seu Instagram ou com seu Facebook, nos siga nas redes sociais, @programa Observações e @henriquesilva.jornalista. Semana que vem, estou de volta com mais observações, trazendo análises diferentes sobre novos pontos de vista. Tchau!